pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu tomo com você hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo de 6 a 11. Lucas, capítulo 6, versículo de 6 a 11. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas, os fariseus, observavam Jesus para ver se ele faria uma cura no dia de sábado, a fim de terem motivo para acusá-lo. Ele, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhe: eu vos pergunto, em dia de sábado, o que é permitido fazer, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Passando o olhar sobre eles, Jesus disse ao homem: estende a mão. O homem assim o fez e a mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e começaram a discutir entre si sobre o que fariam com Jesus. É um evangelho maravilhoso, rico de detalhes. Ele começa a dizer num outro sábado. Isso significa que Jesus já havia curado em um dia de sábado. Ele viu aquele homem que tinha a mão direita seca. Geralmente, a maioria de nós, a mão direita é a mão mais esperta, né? A mão que pega isso e que faz isso e que faz aquilo. Alguns irmãos têm a mão esquerda, mas é a mão direita, significando a mão que trabalha, a mão que faz mais coisas, vamos dizer assim, para nós, né? Que somos destros, né? É isso mesmo, né, padre? Exato. A mão que trabalha. E veja, interessante, né? Jesus quis curar um homem com a mão paralisada em dia de sábado. E ele pede 2 gestos para aquele homem. Primeiro, ele diz: levanta-te e fica aqui no meio. Então não foi só a voz de comando de Jesus. Aquele homem precisou se levantar e ficar no meio, ou seja, ficar perto de Jesus. Se colocar ali e ficar diante dos fariseus e dos escribas. Ter a coragem de tomar uma atitude. Às vezes a cura acontece quando nós tomamos uma atitude. Venha para o meio, venha para perto de mim, se levanta. Ou seja, o primeiro passo foi daquele homem que tinha uma mão paralisada. E Jesus o cura. E diz ainda: estende a sua mão. Então, ele se levantou, foi para o meio e estendeu a mão. Então, foram 3 gestos que aquele homem precisou fazer, né, Padre Marcos? Exatamente. A cooperação, né? A graça de cooperação Deus. com a graça. A cooperação que precisa ali se colocar em movimento, como você disse. Esse homem estava no canto. Ele estava ali, talvez com vergonha, com medo dos escribas, dos fariseus. Mas Jesus chama ele. E assim como Jesus chamou esse homem da mão seca, e mão seca, como você disse, né, incapacidade de fazer as coisas, porque a mão é o poder que a pessoa tem. Sem a mão, a gente com a mão amarrada não consegue fazer nada. Isso. Não é? Então, aquele homem se coloca no meio, a ordem de Jesus. Jesus pede: vem para o meio. Ele estava ali no canto. Ele dá esse passo na fé, ele vai até Jesus. Isso lembra aquela passagem do Bartimeu também? Sim. Né? O cego ali na beira do caminho, mas quando ouviu que Jesus estava passando, ele deu um grito: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele começou a gritar mais forte. Falaram para ele: cala a boca. Ele não calou, continuou gritando. E Jesus ouviu. Né? Ele foi até Jesus. Esse homem também vai até Jesus, obedece a Jesus.
A bênção, a cura, a libertação está na obediência. Quando Passa nós pela obediência, obedecemos, né, Jesus. Isso mesmo. Hoje Jesus quer visitar o que está paralisado na sua vida. O que é que paralisou você? O que é que fez você parar? Desistir, desanimar, sentir-se uma pessoa encostada, entre aspas, né? Não me entendam mal, aposentada, mesmo não precisando. Desistiu do quê? Qual foi a palavra que fez com que você guardasse o seu ministério no bolso? Qual foi a crítica que você recebeu que fez com que você acuasse, que você paralisasse nos seus estudos, no aprendizado que você estava tendo? Jesus hoje quer tocar nas nossas paralisias, sejam elas físicas ou espirituais. Então a primeira coisa e a ordem de Jesus foi essa, não foi? Levanta-te e vem para o meio. Quero convidar meus irmãos que estão aqui a se levantarem também. É uma atitude de busca. Eu me levanto e dou um passo adiante. Eu venho para o meio. Eu me coloco em oração. Eu me coloco em intercessão junto com o Senhor. Eu elevo o meu coração a Deus e eu estendo a minha mão. Se você for estender a sua mão hoje para Jesus, o que é que você quer pedir para Ele? Foi a atitude do homem da mão paralisada. Então, faça isso agora. Estenda a sua mão para Jesus conforme Ele mandou na palavra. E comece a se entregar ao Senhor. Se levanta, vem para o meio e estende a mão. O homem estendeu a mão, paralisada. Estenda e apresenta a Deus o que morreu dentro de você, o que parou, o que fez você sentir um desânimo muito grande. Vem, Senhor Jesus, libertar. Eu já quero pedir, Jesus, pessoas que estão em crise com o seu trabalho, pessoas que estão vivendo uma crise emocional na vida profissional dessa pessoa, Jesus, não tem motivação para sair de casa. Às vezes você sai de casa chorando para você ir trabalhar, porque o ambiente onde você está, o ambiente te paralisa. O ambiente te faz morrer. O ambiente faz com que você se sinta mal e não queira produzir, não tenha inspiração. A imagem que o Senhor me dá é de um quartinho, de uma pessoa que mexe com costura. Você se encantava com a costura, era o seu dia a dia, sua distração, sua alegria quando ficava uma peça pronta. Mas o quartinho está fechado, você não foi mais nele. O que paralisou você? O luto? Foi uma decepção? O que fez com que morresse dentro de você a sua criatividade, sua mão direita, o seu dom, aquilo que você tinha de mais bonito, ficou parado? Apresenta, estende a tua mão, estende a Jesus a sua dor e peça para Ele te tocar hoje. Vamos orando no Espírito, pedindo essa graça ao Senhor. Peça. E alabarixiri canta balari, alabari canta balari, alabari canta balari. Ora no Espírito. Entregue-se àquele que pode mudar a sua vida. Entregue-se ao poder deste nome poderoso que estava naquele lugar onde estava aquele homem com a mão seca. E a palavra nos fala que em um outro sábado na sinagoga, eis que chega Jesus. E quando Ele se faz presente, meu irmão, minha irmã, tudo muda. Jesus conhece a nossa necessidade. Talvez é o seu coração que está seco, ressentido, machucado.
São as suas emoções, são os seus sentimentos. Deixe Jesus, que é poderoso, realizar a obra necessária hoje na sua vida. E para isso, você é convidado a crer nesse nome poderoso, que tudo faz, que tudo transforma em sua vida, no seu coração. Erga os seus braços. Oremos, nos entregando àquele que tudo pode mudar. Muito grande. É o físico que está paralisando você, está desanimando você porque você acorda com dores nos braços, nas pernas. Você não tem motivação nenhuma para fazer aquilo que você faz. Você está no automático ultimamente, está vivendo no automático. Que Jesus possa inundar você com o seu Espírito, com o dom sobrenatural do Espírito Santo, que faz nova todas as coisas e renovar você por inteiro. Vem, Espírito Santo de Deus, vem lavando, santificando, renovando e trabalhando as nossas paralisias, aquilo que realmente tem abafado a nossa criatividade, a nossa alegria de viver, de trabalhar, de se empenhar, de criar algo novo, de enfeitar. É essa palavra que me vem. Se você gostava de colocar flores na sua casa, hoje nem isso mais você faz, você está desmotivada. Vem, Senhor Jesus, tocar. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Peçamos o Espírito que nos lave agora, que Ele toque cada membro do nosso corpo, como esta mão seca que foi tocada pela presença de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Pega seus braços, canta. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Entrega o seu pensar, o seu falar, o seu sentir, o seu agir. Entregue-se àquilo que está seco, doente, machucado, desmotivado. A palavra que me vem ao coração, você que se encontra assim, desmotivado, desmotivada, vem, 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 Espírito Santo de Deus, e traz vida, e faz renascer, renova a esperança àqueles que perderam a esperança. É com você que o Senhor está falando, é a você que o Senhor quer transformar. Por isso se entregue à ação do Espírito. Permita que esse Espírito agora adentre o seu coração e vá realizando uma obra nova, e vá restaurando aquilo que é necessário. Que não tem nem lavado a sua roupa. Tem um cesto, 2.
cheio de roupa suja. Há um espírito de desmotivação em você. E você está se entregando à sujeira. Está se deixando levar por essa desmotivação. Está pedindo o Espírito Santo, como já estamos fazendo. A mão seca em você é essa desmotivação. Jesus está tocando uma pessoa que mal consegue respirar direito. Quando você respira, você sente uma dor no peito, uma dor nas costas, um cansaço, um desânimo muito grande. Toca Jesus nessa pessoa hoje. A mão seca que essa pessoa apresenta é o seu próprio físico. Talvez você esteja doente, sim, fisicamente, mas Jesus pode curar você. Pode renovar suas vitaminas, sua disposição. Alguém que ultimamente tem pensado só na morte. Você diz, eu vou morrer. Eu estou indo embora. E você tem sentido vontade até de se despedir das pessoas. Durante o dia você chora, com medo. Existe uma grande desmotivação na sua vida. Meu irmão, Deus não quer a sua morte. Talvez não seja esse momento, não. Talvez você esteja sendo tomado por um espírito de desânimo muito forte, uma paralisia espiritual. Toca Jesus, cura, Senhor. Jesus ordenou: levanta, vem para o meio e estende a mão. Faz isso. Faz isso numa atitude de fé. Se levanta, dá um passo à frente e estende a mão para Jesus curar toda a paralisia que está sobre a sua vida hoje. Vem, Senhor Jesus. E a palavra que me vem no coração, Rogerinho, enquanto você rezava, é a palavra decepção. Amém. Você que se decepcionou com pessoas, com situações que aconteceram na sua vida. E aquilo foi trazendo uma secura na sua vida espiritual também. Amém. Hoje você vai até a igreja, mas mesmo dentro da igreja, naquele ambiente de fé, na missa, no grupo de oração, o seu coração está seco, porque você ainda não perdoou essas pessoas que te causaram um sentimento de decepção. A gente vê nessa palavra que foi trazida que os fariseus e os escribas estavam dentro da sinagoga. Eles estavam dentro da igreja, mas com que motivação? Com que coração? Eles queriam observar Jesus, se Jesus ia curar alguém ali dentro. E eles sabiam que existia um irmão doente já há muito tempo. Jesus chamou o doente, curou a mão seca. E qual o sentimento desses escribas e fariseus? Justamente porque estavam com o coração mais seco do que a mão daquele homem. No final do evangelho diz, eles se encheram de raiva. Jesus tinha feito bem. Jesus tinha curado um irmão deles na fé, da igreja. E quantas vezes a gente também não está assim na igreja? Diante do bem do outro, diante da cura, diante do testemunho, a gente não se alegra. A gente fica triste, a gente fica com raiva. Por que Deus está fazendo na vida dele e não está fazendo na minha? É porque ainda nós não assumimos a cura de Jesus, a vida nova, a vida da graça. É porque ainda nós não perdoamos. É porque ainda nós estamos na igreja ainda com uma motivação errada, não querendo o bem dos outros, mas pensando só em nós mesmos. Jesus cura a secura do nosso coração, a falta de amor, Senhor. Amém, a falta de misericórdia, Senhor. Amém, Senhor. A falta de presença na vida dos outros, Senhor. De nos alegrarmos com o bem dos outros, de fazermos festas, Senhor, com o bem, com as vitórias dos nossos irmãos, Jesus. Amém. Quero louvar o Senhor por essa palavra, Padre, porque era justamente o que estava vindo no meu coração. Amém. Você desistiu porque falaram de você, porque criticaram você, porque colocaram você lá no chão,
porque não acreditaram em você. E aí você se tornou um homem com a mão seca, paralisada. Você fez com que o dom secasse dentro de você, porque você foi alvo de crítica dos fariseus e escribas que sempre estão no nosso meio, né? Infelizmente, às vezes, nós somos os escribas e os fariseus no meio e na vida de outras pessoas, como o Padre Marcos trazia. Eu trago um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Um dia eu estava tão desanimada que eu estava dizendo assim: ó, Jesus, sabe? Eu acho que eu não vou compor mais, não vou cantar, porque às vezes nós recebemos críticas, nós temos olhares de inveja no meio de nós, né? Sim. Infelizmente, isso acontece. Exatamente. Né? Então eu estava tomando posse da mão paralisada, né? Eu ia paralisar o dom que Deus me deu. Só que daí eu estava rezando e aí eu peguei o celular, apareceu para mim uma música muito antiga, que eu nem lembro o nome dela agora, e estava em inglês. E a música dizia assim, olha que interessante: cante, cante a canção, cante mesmo que as pessoas não queiram ouvir, cante a si mesmo. Cante sempre para o bem, dizia a canção. A letra dessa música é uma música muito bonita e que dizia isso. Olha para você ver como é que Deus usa, né? Deus, Ele fala com a gente, né? Ele falou comigo através até de uma música secular, mas uma música muito bonita. E Ele dizia para mim naquele dia: Rogéria, não desista de cantar, continue cantando. Se as pessoas gostam ou não gostam, continue compondo. Se as pessoas gostam ou não gostam, sempre haverá um fariseu e um escriba, né? Que vai criticar a cura de Jesus, o bem que Jesus disse, porque foi isso que ele falou, né, Pai? Exatamente. É permitido fazer o bem ou o mal. Jesus estava fazendo o bem. Era o bem. E eles não responderam, Rogerinho. Olha, terrível, né? Eles estavam dentro da igreja, eram homens religiosos, e eles não responderam a pergunta de Jesus se era permitido fazer o bem ou não em dia de sábado, o dia consagrado a Deus, o dia da festa, o dia da confraternização, o dia da alegria. Eles não responderam, e às vezes a falta de resposta, né? A pessoa, quando fica calada, diz mais do que se falasse, né? É terrível, quando a gente precisa falar e não fala. Eles não deram uma resposta. Eles não falaram para Jesus: Jesus, cura esse nosso irmão, tanto tempo doente, tem misericórdia. Eles ficaram calados. Meu irmão, minha irmã, não fique calado, calada diante de uma pessoa que está desanimada. Assim como a Rogerinha ouviu uma música e Deus restabeleceu ela, restabeleceu o dom, a coragem, a fé. Tantas e tantas pessoas chegam até nós também, todos os dias, às vezes desanimadas, cabisbaixas, assim tristes, por causa dos fariseus, dos escribas, e nós não fazemos nada, nós não ficamos mudos, calados. Abra a tua boca, meu irmão, minha irmã. Levante as pessoas que estão caídas com a tua palavra, com o ânimo, com a coragem, com o Espírito Santo que está em você, que está em mim, está em nós. Tantos precisam receber uma palavra hoje de sorgimento. Aí me vem também aquela passagem de Simeão no templo, quando tomou o menino Jesus nos braços e falou para Maria e José: esse menino será motivo de queda, de sorgimento em muitos em Israel. Jesus é causa de sorgimento para nós, que acreditamos nele, que cremos que ele é nosso Salvador, que ele é o Messias. Jesus é causa de levantar, de ressuscitar, de sair da secura, de sair do coração fechado, do coração que não crê, que não ama, para um coração renovado, meu irmão, minha irmã. Peça essa graça hoje, nesse momento de oração. Você que traz um sentimento de decepção, de frustração, de uma palavra pesada que você ouviu, uma palavra de maldição,
e você colheu essa palavra, você tomou posse dessa palavra que não era para você. O Senhor está te erguendo hoje, está te ressuscitando de toda morte espiritual, de todo desânimo. Renuncie a essas palavras que você ouviu que paralisou você. Às vezes são palavras diabólicas. A gente costuma dizer às vezes, são secretários do encardido e trabalham de graça para o encardido. Renuncie a essa palavra que paralisou você, que disse para você que você não era capaz, que frustrou você no crescimento espiritual que você já vinha tendo ultimamente, que frustrou você no seu ministério, que menosprezou o dom de Deus em você, que fez com que você hoje recuasse e desistisse, até mesmo saísse do grupo de oração, da frente do ministério. Renuncie a isso. Peça mais uma vez o Espírito Santo de Deus que lave você. Jesus, lava-me de toda paralisia espiritual, emocional e até mesmo física, Jesus. De toda dor física, cansaço, desgaste. Você que já está afastado do seu trabalho há muito tempo, colocando atestado em cima de atestado. Deus pode te restaurar hoje. Você quer? Ou você vai ficar o tempo todo e o resto da sua vida correndo atrás de um atestado? Não, não é isso que Deus quer para você. Retoma o seu trabalho, retoma o seu dom, retoma o seu ministério, retoma aquilo que Deus pediu para você. Retoma, Deus vai te dar força. Levanta, fique em pé, põe-se no meio e estende a mão. Levanta, fique em pé, põe-se ao meio e estende a mão para pedir a Deus a sua restauração. Diga a Ele: eu não quero ficar mais de atestado em atestado, Jesus. Eu não quero ficar mais numa vida improdutiva, Jesus. Eu não quero mais ficar, Senhor, acomodado na minha casa, no meu sofá, pegando meu celular, vendo um vídeo atrás do outro. Jesus, eu quero trabalhar para o Teu reino. Eu quero trabalhar para construir um mundo novo, Jesus. Eu quero que a minha vida tenha significado, Jesus. Eu quero que a minha vida tenha um para quê. Eu renuncio, Senhor, a todo espírito que me paralisa e que me arrasta para o sofá, para a cama. Eu renuncio, Jesus. Eu não quero afogar, enterrar o meu dom, Jesus, porque eu recebi uma crítica, porque eu recebi uma comparação. Jesus, eu entrego a minha mão direita. Entrega a Jesus a mão do seu trabalho e diz ao Senhor que renove você por inteiro hoje, pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Renova-nos, Senhor. Realize em nós a obra necessária. Aquele homem da mão seca se colocou no meio, na presença de Jesus.